Nós vamos ficar neste capítulo 1 um bom tempo, no versículo 1 também um bom tempo, para a introdução à Epístola de Paulo aos Romanos. Versículo 1, vamos ler juntos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, na última aula, nós falamos sobre a viagem missionária de Paulo e Barnabé à cidade de Pafos. Agora, nós vamos falar sobre Paulo em Antioquia da Psídia, ou Antioquia da Psídia. Então, em Antioquia da Psídia, o apóstolo Paulo prega mais uma vez, poderosamente, a palavra de Deus, despertando um poderoso avivamento na cidade. E quase toda a cidade se converte ao Evangelho. Atos capítulo 13, versículo 44. Atos capítulo 13, versículo 44. Como era de costume, Paulo e Barnabé, quando chegavam a uma cidade, eles utilizavam como ponte missionária a sinagoga. Vamos ler o verso 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. E foi nesse momento que aconteceu um problema. Deixa eu ler para os irmãos. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, usando como ponte missionária, mais uma vez, a sinagoga, o apóstolo Paulo está pregando poderosamente a palavra de Deus. E muitos são os interessados, por causa do poder do Espírito Santo que estava sobre eles. Muitos são os que estavam se convertendo. Então isso gerou ciúmes nos judeus, que com a sua religiosidade morta, não conquistavam absolutamente nada. Então, por causa do ciúme, eles começavam a contradizer a mensagem do apóstolo Paulo. Então, a partir do verso 46 ao verso 48, o apóstolo Paulo, então, e Barnabé, por causa dessa dificuldade com os judeus, voltam-se para os gentios. Vamos ler. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nulo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido, o quê? Destinados para a vida eterna. Creram todos os que haviam sido já de antemão, o quê? Destinados. Nós estamos falando de destino. Deus é que escreve de antemão o nosso destino. Então nós estamos falando de uma predestinação. A predestinação não é uma doutrina marginal nas Escrituras. A predestinação é uma doutrina central. Ela pertence, junto com a justificação, a regeneração, a santificação, a reconciliação, a expiação, ao coração do Evangelho. Então, os gentios
se alegraram porque eles haviam recebido durante séculos o preconceito dos judeus. Eles não podiam estar na sinagoga. Muitos ouviam a palavra de Deus do lado de fora. Para ouvir a palavra de Deus na sinagoga, eles tinham que ser circuncidados. E mesmo depois de circuncidados, no templo, eles não podiam passar do pátio dos gentios. E agora eles escutam da boca de um servo de Deus, o apóstolo Paulo, que agora ele estava se voltando para os gentios. Era necessário que, em primeiro lugar, a salvação fosse anunciada aos judeus. Mas visto que vocês rejeitaram, causando juízo sobre si mesmos, nós voltamos para os gentios, cumprindo a palavra do Senhor e o chamado do Senhor em Atos capítulo 9, quando ele mesmo comissionou o apóstolo Paulo para ser evangelista, especificamente dos gentios. É claro que durante as viagens de Paulo, alguns judeus se converteram. Ele, em Romanos, aqui mais à frente, vai falar que ele desejaria até ser anátema para a salvação dos irmãos. E Deus não rejeitou todos os judeus, respondendo a um questionamento que ele, na sua própria formulação, criou. Haja vista que eu sou judeu, não é isso? Haja vista que eu também sou da descendência de Israel, mas assim como havia um remanescente, quando Elias, ele sendo perseguido, disse: Senhor, todos me perseguem, ninguém deseja ouvir a sua palavra, só eu restei. Aí o Senhor diz: ainda existem 7.000 que não se curvaram. Então, em Romanos, o apóstolo Paulo vai mostrar essa verdade, dizendo que nem todo aquele que é de Israel é verdadeiramente israelita. O verdadeiro israelita, ele não é colocado na nova aliança por meio da circuncisão, mas sim por meio da fé em Cristo. E a fé em Cristo agora vem a todos os homens que são predestinados para a vida eterna. Esse é o conselho de Paulo. Ao sair então de Antioquia da Psídia, perto de Pafos aqui, em Antioquia da Psídia, ao sair dali, Paulo e Barnabé vão para a cidade de Icônio, e mais uma vez são perseguidos pelos judeus, que começam a incitar o povo contra todos os convertidos. Atos 14, versículo 1 e 2. Em Icônio, Paulo e Barnabé entram juntos na sinagoga e falam de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Ao saber da trama, Paulo e Barnabé fogem para Listra e para Derbe. E no versículo 6 e 7 nós vemos isso, ó. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades licaônicas e circunvizinhança, onde também anunciavam o evangelho. Então existe hora de pregar, existe hora de ficar calado. Em certo momento Deus nos chama para ser martirizado, em certo momento Deus nos chama para fugir. Então Paulo entendeu que não era hora dele ser martirizado. Então o Espírito Santo o impulsionou a fugir. Agora, no final de sua vida, o apóstolo Paulo foi martirizado, assim como todos os irmãos, inclusive Barnabé, João. João morreu de velhice, mas ele foi martirizado. Ele não morreu porque não teve jeito, né? Lançaram ele dentro de uma bacia, né? Um caldeirão fervendo de azeite, e o fogo não pegou nele. Então, esse é o apóstolo imortal, para que se cumpra a palavra de Jesus a Pedro, né? E se eu quiser que este viva, o que te importa? Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo foge. Existem momentos na nossa vida que é hora de fugir. Paulo não fugiu porque tinha medo das pedras. Paulo fugiu para preservar o evangelho, porque ele entendeu que Deus ainda tinha muita obra em muitas regiões. Então agora Paulo vai para Listra. E em Listra,
Atos 14, a partir do verso 8, Paulo vai curar um paralítico de nascença em nome de Jesus. Isso é muito forte, irmãos. A função apropriada dos sinais, dos prodígios e das maravilhas. A função do milagre é comprovar o testemunho apostólico, é comprovar que a palavra de Deus na boca de Paulo era verdade. A função do milagre era converter aquele povo incrédulo a Cristo. Só que hoje, com o fechamento do cânon sagrado, digamos que o milagre, numa região que já está saturada do evangelho, não tem essa mesma função. Mas um povo que não conhece a Deus, que tem os seus deuses, quando viram o milagre em nome de Jesus, através do apóstolo Paulo, isso provocou um impacto tão grande nos licaônicos, que eles começaram a adorar Paulo e Barnabé como se eles fossem deuses. Vamos ver isso. Em Listra, versículo 8. Costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Este homem, esse grego koiné aqui que o Fabrício falou, olha a estrutura de Lucas, né? Ele parece redundante, mas ele na verdade é exaustivo e explicativo, um pouco diferente do evangelho de Marcos. Então você vai vendo a estrutura, por isso que eu fico com essa ideia de que talvez realmente Lucas tenha escrito a carta aos Hebreus ditada pelo apóstolo Paulo, mas o que importa, quem escreveu foi o Senhor nosso Deus, que ditou a carta pelo seu Espírito Santo. Mas não é no estilo Chico Xavier não, pelo amor de Deus, tá, irmãos? Não é, Paulo não psicografou, ele e Lucas entraram numa esfera aonde Deus possuía, não, eles foram inspirados, e esse termo inspirados por Deus é theos pneustos, e no original mesmo é movidos, eles foram movidos, é como um barco, já ensinei isso muitas vezes para os irmãos, que içando as suas velas, ele é movido pelo vento. Então, da mesma forma, os apóstolos eram movidos, guiados, conduzidos pelo Espírito Santo. Mas o inspirar do Espírito Santo, ou o expirar, já que é soprada, a palavra é soprada pelo Espírito Santo, nos apóstolos, não anula a personalidade, a cultura, o conhecimento de cada apóstolo. Então você vai ver o Evangelho segundo Marcos, as características de Marcos. Deus não anulou as características, a personalidade, a cultura de Marcos. Da mesma forma você vai ver o profeta Isaías. Da mesma forma, vemos também a erudição do apóstolo Paulo, unida com os seus escritores que ele usava para o auxiliar. Então Lucas aqui, ele fala que ele é aleijado de nascença e nunca pudera andar. Este homem ouviu falar sobre Paulo, que fixando ou fitando em outras traduções, nele os olhos, e vendo que possuía fé para ser curado, cuidado para não criar aqui triunfalismo, né? Então para ser curado tem que ter fé. Então se eu tiver fé, eu posso obrigar a Deus me curar? Eu tenho fé, Deus tem que me curar. Deus não quer me curar, mas ele fala assim: ô Gabriel, ele tem tanta fé que eu vou ter que curá-lo. Não, cuidado com o triunfalismo, tá? Não se esqueça que ele tinha fé para ser curado, mas em Efésios 2:8 diz que a fé é o quê? É um dom de Deus, e a fé não é para todos. Não vamos nos esquecer disso. Aí a fé, né, João? Atos 3,16. Pela fé em nome de Jesus.
é que esse mesmo nome fortaleceu este homem que agora vês e reconheceis. Sim, a fé que veio por meio de Jesus. Obrigado, Fabrício. João, Atos 3,16. Então, se você quiser uma comprovação para anular qualquer tipo de bebê triunfalista que queira nascer no versículo aqui 9, né, nós fazemos aqui então uma espécie de aborto exegético desse bebê triunfalista que quer nascer. Nós somos totalmente contra o aborto, mas na exegese aqui, se quiser nascer uma criança, heresia aqui, nós matamos ela rapidamente. Disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andava. É isso que eu quero ver, meus irmãos. Não é esses milagres de hoje, não. Ah, eu estava assistindo o seu programa lá em casa, há 6 meses atrás, e aqui as fotos. Eu nunca vi um aleijado assim, aquele aleijado entrevado, igual esse aqui, saltar, pular daquele... Ah, eu queria ver. Aí sim. Ou um cego enxergar. A gente não vê isso, a gente vê que, né? Então, não é... Hã? A gente vê cego andar. Surdo falar. Né, irmão? Não, a realidade é que até quando anda meio torto, né? Vem andando, filho, olha só, ele anda. Né? E, sinceramente, eu não sou incrédulo, pelo amor de Deus, mas olha o tipo de milagre que Jesus operava, que os apóstolos operavam em nome de Jesus, e compara com os milagres. É muito estranho. Eu quero crer, sabe? Quando eu vejo, eu quero crer, mas eu vejo que o milagre não está assim, não é? Você fala, é milagre, mas está faltando um peso maior para esse milagre. Só foto de que o médico falou que não tinha jeito. Aí, irmão, quando começarem a acontecer essas coisas aqui, aí você pode me convidar para ligar a minha televisão, mas fora isso, meu filho, um Dorflex resolve. Então, irmãos, quando as multidões viram o que Paulo fizeram, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. Isso é o culto à personalidade humana. E Barnabé chamavam ele de Júpiter, e a Paulo chamavam de Mercúrio, porque era esse o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Paulo e Barnabé rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazem isso? Nós também somos homens. Eles rasgaram as blusas e mostraram o peito. Olha aqui, ó, não vou fazer não, gente, não. Olha aqui, ó, sou homem, nós somos seres humanos, sujeitos aos mesmos sentimentos. Nós anunciamos esse evangelho, que Deus comprovou que é verdadeiro através desse milagre, para que vocês se convertam justamente dessas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não os deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas, estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isso, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de oferecer sacrifício. Então, meus irmãos, observe que o milagre por si só ele não consegue produzir novo nascimento. Observe que o milagre ele despertou a atenção do povo para se ouvir o evangelho. E a conversão vem pela palavra de Deus. E a pregação vem pela palavra de Deus. Então, uma igreja que a sua ênfase é só milagre e não tem o evangelho,
Uma igreja que a sua ênfase é dons espirituais e não tem o evangelho, é uma igreja doente. Não é uma igreja saudável. Então depois abriu-se a porta para o evangelho através do milagre e ele pregou o verdadeiro evangelho. Como identificar que um milagre vem da parte de Deus? É um problema sério que nós precisamos resolver de uma vez por todas. Nós sabemos que o milagre vem de Deus. Ah, mas só Deus pode fazer milagre. Sim, mas o diabo pode colocar doença e tirar. Isso aos nossos olhos é milagre. Tá? Aquela mulher encurvada, ela estava encurvada por causa de quê? Por causa de demônio. Aquele homem que ficava se debatendo lá no cemitério, o gadareno, estava assim por causa de quê? Demônio. Aquele que era mudo e surdo, ele estava assim por causa de quê? Demônio. Nem sempre é demônio, mas geralmente essas curas miraculosas que aparecem na televisão não são efetuadas em crentes ortodoxos. Quero ver um crente doente, presbiteriano da vida aí, com 30 anos de igreja, formado em teologia sistemática, aleijado, ser curado. Não é uma pessoa que vem, que é cambona, ex-cambona da macumba, entra cheio de demônio, você em nome de Jesus expulsa o demônio, o cara começa a enxergar, começa a ouvir. Tinha tanto demônio que estava tapando o ouvido dele. Por isso que, então, olha só, nós sabemos que o milagre vem de Deus, através do único meio de identificar que algo vem de Deus, que é a palavra. Aconteceu algo de Deus aqui, vamos abrir a palavra. Os bereanos são assim, vamos ver aonde. Aonde na palavra nós temos base para isso. Não tem base para isso, então não vem de Deus. Pode chover milagre, igual disse Martinho Lutero, todos os dias, mas se não for comprovado pela palavra, não vem de Deus. O pregador que está fazendo milagre, está pregando alguma heresia? Está. Será que esse milagre vem de Deus? Deus vai abençoar uma obra de alguém que está distorcendo o seu evangelho? Nós temos que pensar nisso, para identificar a verdadeira obra do Espírito Santo. Então, Paulo começou a pregar, mostrando o evangelho para os irmãos, mas como já aconteceu, primeiro eles não aceitaram bajulação, não aceitaram os presentes, não aceitaram as honrarias, a glória é de Deus, e mais uma vez eles exortando os irmãos a deixar as suas crenças, porque eles não pregavam por causa de dinheiro, eles não pregavam por causa do desejo de ser reconhecido pelos homens, eles não queriam fazer discípulos para si mesmos, então eles não tinham absolutamente nada, a não ser o desejo de que aquele povo se convertesse ao verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Lucas vem dizendo que os judeus que perseguiram Paulo, vendo que Paulo viajou fugindo, eles pegaram o próximo navio e foram atrás. E ali eles conseguiram incitar o povo a apedrejar o apóstolo Paulo. Olha só, versículo 19: sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões, apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Então, ao saírem aqui de Listra, os apóstolos anunciam o evangelho agora em Derbe, e dali tomam a decisão de voltar para a igreja mãe. Como eu disse na aula passada, haviam duas igrejas principais na época: a igreja em Jerusalém e a igreja em Antioquia da Síria. Olha só, Antioquia da Psídia, não é isso? Aqui outra Antioquia, agora aqui ó, Antioquia da Síria, perto de Tarso. Lembra do que eu falei na aula passada? De que de Tarso o apóstolo Paulo voltou mais uma vez para Antioquia e dali começou a sua viagem.
Vamos mentalizar isso então. Então, meus irmãos, mais uma vez, o retorno de Paulo para Antioquia da Síria. Ao chegar em Antioquia, a igreja mãe dos gentios, Paulo e Barnabé testemunharam o que Deus havia feito em todas as cidades em que eles haviam percorrido. E ali eles permaneceram com os discípulos, trabalhando na igreja local. O missionário Paulo, o missionário Barnabé, entendiam a importância do trabalho de fortalecimento da igreja local. Isso é muito importante. Certo irmão, eu não sei se o Mateus lembra disso, disse assim que quando ele evangelizava, ele não gostava de evangelizar a igreja, ele evangelizava Jesus. E aí o Espírito Santo ia conduzir a pessoa. Eu não sou muito a favor disso não. Se você pertence a uma igreja local, seja igreja reformada, igreja presbiteriana, igreja batista, na hora de evangelizar, você vai direcionar essa pessoa aonde você confia que o verdadeiro evangelho é pregado. Você vai falar sobre a salvação que há em Cristo, e a pessoa vai falar com você aonde eu posso ouvir mais sobre essa salvação que há em Cristo. Aí você diz: eu frequento uma igreja local, que é ali na rua Fonseca Hermes, eu frequento uma igreja local neste lugar, lá existe presbíteros, obreiros que estão capacitados, que vão te auxiliar a crescer na graça e no conhecimento desse Jesus que eu estou anunciando. Então a igreja local ela é muito importante. O missionário ele vai fazer o quê? Plantar a igreja. A intenção dele é chegar no local, evangelizar e plantar uma igreja. Então os apóstolos voltaram. O impressionante é que eles voltaram pelo mesmo caminho, pelas mesmas cidades onde eles foram perseguidos. Então você vê que na hora de fugir, eles fugiram para chegar onde eles queriam. Mas agora eles tomam a decisão de voltar pelas mesmas cidades, correndo risco de vida. Para quê? Para confirmar os irmãos. Isso daqui vai se dando num período de 1 ano ou 2 anos, não sabemos precisamente. Mas o apóstolo Paulo fugiu, chegou numa cidade, foi perseguido, foi apedrejado, e ele disse: vamos voltar para fortalecer a fé dos irmãos, porque se esses judeus chegaram aqui, com certeza eles causaram problema nas cidades aonde nós evangelizamos. Eles foram confirmando cada cidade, inclusive Pafos, todas elas, e chegaram de novo em Antioquia da Síria. Lá em Antioquia da Síria, o testemunho missionário é muito importante para fortalecer a visão da igreja concernente à obra missionária. A igreja hoje perdeu a visão missionária. A carta de Paulo aos Romanos, ela vem do desejo de Paulo em alcançar a Espanha. Você vai ver isso comigo mais à frente. E ele falou assim: espero ter convosco, para que aí receba auxílio para chegar até a Espanha. Ele sabia que a igreja aos romanos já havia sido fundada, nós não sabemos precisamente por quem, mas sabemos que ela é fruto da pregação de Pedro. Talvez alguns irmãos anônimos fundaram a igreja de Roma. Então Paulo, como não vai edificar sobre fundamento de outro, ele quer chegar até Espanha. Não sabemos se ele cumpriu esse projeto, porque nós sabemos que ele foi decapitado em Roma. A vontade de Deus, então, ela é maior do que a vontade de Paulo. Mas o desejo dele era fazer a sua última viagem missionária, recebendo dízimos e ofertas da igreja de Roma, para que ele pudesse chegar à Espanha. Então Paulo, ele era sustentado através dos dízimos e das ofertas da igreja. Então você que está numa igreja local, você deve entender a importância de todas essas coisas. Primeiro, quando a igreja traz um cantor evangélico e paga para esse cantor 7, 8, 9 mil reais, essa igreja tem que estar pelo menos, no meu ponto de vista, dando uns 100 mil reais para missões. Ela pode fazer uma coisa dessa. Agora, uma igreja que não faz nada pela obra missionária, ou às vezes corta a verba da obra missionária
e ela tem coragem de pagar esse valor para um cantor evangélico, ela não conhece o trabalho missionário do apóstolo Paulo. Ela não é como a igreja de Antioquia da Síria. Quando Paulo chegou em Antioquia, lá, durante anos, ele trabalhou na edificação dos irmãos, no crescimento espiritual dos irmãos, através de seminários de teologia bíblica baseado no Antigo Testamento. Ele e Barnabé, todo sábado, o seminário era forte em Antioquia. E os irmãos também jejuavam, afinal de contas, isso é uma coisa que nós imaginamos que os senhores fazem. Jejuavam. E eles oravam, olha só, que quantidade de coisas que eles faziam. Eles oravam, eles jejuavam, e disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Aí foram. E agora eles vêm mostrando o resultado da obra. Eles levantaram presbíteros, levantaram diáconos em todas as cidades e voltaram mostrando para os irmãos os resultados da obra missionária. É claro que em alguns lugares eles foram rejeitados. É claro que em alguns lugares ninguém se converteu. Nós pregamos ou para a salvação ou para a condenação. Então sempre vai acontecer um resultado. Ou através da nossa palavra serão condenados, ou através da nossa palavra serão salvos. Ou seja, a nossa palavra é baseada na palavra de Deus. Aí depois, chegando lá, eles encontraram um problema. Porque depois de um tempo, chegaram os visitantes de Jerusalém. Eu vou levantar uma outra tese. Quando eles chegaram lá em Antioquia da Síria, para contar o testemunho missionário, quem estava em Antioquia da Síria? Pedro. Ó paz do Senhor, irmão Pedro! Aleluia! De onde os irmãos vêm? Eu venho de Pafos, eu venho de Chipre, eu venho de Pergue, eu venho de Listra, eu venho de Derbe, eu venho de Icônio, eu venho de Salamina. E nós pregamos a palavra, teve gente que foi curada, nós fomos apedrejados, eu quase morri. Aí eles começaram a contar e Pedro se alegrou. Pedro se alegrou porque ele estava se alegrando com os gentios. Pedro estava lá. Ele tinha ido de Jerusalém para conhecer a igreja, justamente depois que o apóstolo Paulo tinha viajado. Mas aí, chegaram de Jerusalém alguns irmãos judaizantes, fariseus convertidos, que diziam, eles não estavam, era mentira, mas eles diziam que estavam indo da parte do pastor presidente da igreja de Jerusalém, que era o pastor Tiago. O apóstolo Tiago havia enviado, era mentira. E eles vieram com uma teologia da escravidão. Não podeis ser salvos se não vos circuncidardes. E nesse momento, olha só, de acordo com os historiadores, é o exato momento, nesta crise, que o apóstolo Paulo escreve a carta aos Gálatas. Quando ele sentiu a crise, antes de Paulo descer para Jerusalém, para o concílio, que nós vamos falar na próxima semana, ou na outra, se Deus quiser, ele escreveu a carta aos Gálatas, porque ele já estava pensando agora em outra preocupação. Não é os judeus incrédulos que estão preocupando o apóstolo Paulo, não. Agora são os judeus convertidos que não se converteram completamente à doutrina da justificação pela graça mediante a fé. Gálatas capítulo de número 2. Então Paulo entra em debate, principalmente pelo fato de que o apóstolo Pedro, quando ouviu que aqueles irmãos eram enviados da parte de Tiago e até mesmo Barnabé, começaram a fraquejar no testemunho da justificação pela graça mediante a fé, contra qualquer rito, como disse o Fabrício, contra qualquer rito que já havia se cumprido em Cristo, como por exemplo a circuncisão. Gálatas, deixa-me encontrar aqui. Gálatas 2:11. É porque eu perdi aqui na minha Bíblia Gálatas. Achei. Gálatas 2,
a partir do versículo 11. Olha só. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, olha só, com efeito, quando ele veio para Antioquia, perceba comigo, até aqui, ó, quando, porém, Cefas veio a Antioquia, vírgula, ele estava em Antioquia muito bem. Paulo resistiu face a face, por quê? Porque depois ele se tornou repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, por que Paulo falou que eles vinham da parte de Tiago? Porque esta carta foi escrita antes do concílio. Depois, no concílio, Tiago fala, eu não enviei esses homens. Deu para entender? Isso não é um erro, não. Isso é uma escrita de Paulo, porque ele acreditou que os irmãos estavam vindo da parte de Tiago, e o apóstolo Paulo, com certeza, ficou irado com Tiago. Falou, que é isso? Que é isso? Eu estou me matando na obra missionária, o irmão Tiago faz um negócio desse? Eu quero ir a Jerusalém agora. O negócio esquentou, irmãos. Como é que a igreja de Jerusalém, eu dando meu sangue na obra, e a igreja de Jerusalém fica mandando as irmãs, falando, senão usar saia não vai entrar no céu. Se cortar o cabelo vai para o inferno. Se não guardar o sábado, eu não. Aí, ele, olha só, escreve a carta aos Gálatas com ira santa. E ele vai escrevendo essa carta aos Gálatas, é uma epístola que foi enviada para todas as igrejas, não só para a Galácia, para todas as igrejas na região da Galácia e para todas as igrejas gentílicas, mas principalmente as da Galácia. Ele vem dizendo, com efeito, antes de chegarem os da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação. Sabe aquele irmão, vamos brigar? Não, não, Paulo, você tem que entender. É irmão consolação, mas nessa hora, irmão, nessa hora não. É arminiano ou calvinista? Nós somos irmãos, vamos morar no mesmo céu. Mas na hora de falar com os irmãos, que os irmãos vão perder a salvação, aí você vai acender a ira do calvinista. Não, amém, irmãos. Independente de você ser arminiano ou ser calvinista, crendo em Jesus Cristo, no céu, Deus vai nos revelar, eu creio que eu estou certo, então Ele vai revelar para você, mas, vamos viver em paz. Mas se isso começar a afetar a comunhão da igreja, aí não. Aí a justificação pela fé, a predestinação, começa a se tornar uma doutrina essencial. E era isso que estava acontecendo. Barnabé deixou-se levar. Quando, porém, eu vi o que procedia, e que eles não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obriga agora os gentios a viverem como judeu? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo tudo, contanto que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de Cristo ministro do pecado? É certo que não. Aí começou a briga. Aí ele vem falando que aquele que ensina isso, anula a graça de Deus, versículo 21, e teria Cristo morreu em vão. Ô Pedro, se esse seu comportamento está certo, então você está ensinando para os irmãos que Cristo morreu em vão na cruz. Imagina uma palavra dessa de um apóstolo para o outro. Só que graças a Deus, como Leonardo, me cumprimenta aqui, Leonardo, amém, Leonardo nos ensinou, esse é o Pedro restaurado, ele recebeu a palavra, aleluia, ele recebeu a palavra, não existia entre apóstolos isso, irmão com incapacidade de receber a admoestação. Se eu estiver errado e o Fabrício me admoestar, o Leonardo me admoestar, eu tenho que me submeter à verdade. E como nós vamos ver semana que vem, ou na outra semana, ou seja, que Deus quiser, no concílio de Jerusalém, a palavra mais forte contra a circuncisão foi do apóstolo Pedro. Ele usou a sua autoridade de ter andado com Jesus para confirmar o evangelho de Paulo. Eles voltaram a ser amigos.
Aleluia por esse Pedro, rapaz. Ele deu uma vacilada, mas ele sabia muito bem que ele não podia voltar a ser aquele Pedro. Aí o apóstolo Paulo resistiu e falou: você não está procedendo segundo a verdade do evangelho. Imagina, pessoal, olha como é que ele fala com Pedro. Ele andou com Jesus. Olha como é que ele fala com Pedro. Você sabe que ninguém é justificado. Você sabe, porque você vive como um gentil. Aí chega o judeu, você vive como um judeu. Aí chega na Assembleia de Deus, você fala em língua, crê na revelação. Aí você vem para a presbiteriana, crê na predestinação. Aí você vai lá no mistério, roda, pula. Aí você vem aqui e não bate nem palma. Então, irmão, chapéu de 2 bicos não. Na igreja não, camaleão não. Você é ou não é, rapaz? Aí com certeza Pedro falou: é verdade. Aí quando Pedro falou: é verdade, os irmãos ficaram furiosos e pediram um concílio em Jerusalém. Olha só, Atos 15, 24. Terminando já, tá, irmãos? Eu tenho aqui, ó, eu falei 43 minutos e 17 segundos. Tenho 45. Fabrício também falou 45 cravado, 2 minutos de oração minha, eu marquei. Atos 15, 24. Olha só que interessante. Os da parte de Tiago, então, em Atos 15, 24, observe comigo. Isso é no concílio já, tá, irmãos? Nós vamos falar na próxima aula. Visto sabemos que alguns que saíram de dentre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Esse é o parecer de Tiago. Então Tiago está esclarecendo para o apóstolo Paulo aqui no concílio que aqueles irmãos não foram enviados pela parte dele. E Pedro estava respeitando esses irmãos. E o apóstolo Paulo estava respeitando esses irmãos, por quê? Porque eles estavam usando a autoridade do apóstolo Tiago. Mas agora no próprio concílio, o Tiago mostra que isso é mentira. E Satanás foi queimado naquela hora, junto com um fariseu e legalista. Aleluia por isso. Mas eu vou deixar esse concílio pegar fogo na próxima mensagem. John Stott então comenta que a carta aos Gálatas foi escrita no ano 49 depois de Cristo. Ela foi escrita antes de Paulo chegar a Jerusalém para o concílio. Irmão, o que me dá mais nojo, né? Qual que é a palavra, Elbert? Ojeriza, é ver esses irmãos que ficam em cima do muro, né? E ficam pregando uma paz, que na verdade não é paz, é ecumenismo, disfarçado de paz. Não, irmãos, vamos brigar não, debate de teologia para quê? A Bíblia diz: não entreis em debates intermináveis, sobre genealogia, não é sobre soteriologia não, é. O debate é muito, muito, muito importante para o crescimento da igreja, para a edificação da igreja. Temos que debater mesmo, temos que proclamar a plenos pulmões, nas rádios, nas praças, nos púlpitos, a verdade do evangelho contra a mentira que é pregada hoje aí, porque aí sim somos pregadores do evangelho, profetas de Deus, ministros de Cristo. Devemos viver em paz, até o ponto em que percebermos que essa nossa paz também, irmãos, ela é inegociável, e ela permanece sempre por causa do evangelho. Então a igreja cresceu muito, irmãos, por causa desse concílio de Jerusalém. De acordo com Lucas, o concílio aconteceu por causa desse debate que aconteceu em Antioquia, e Paulo e Barnabé foram e levaram Tito. O testemunho de que Deus, olha só que maravilha isso, eu termino dizendo isso. O testemunho de que Deus estava aprovando a teologia do apóstolo Paulo era um homem convertido.